Agradeço a casa pela oportunidade de estar aqui hoje, trazendo o Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita. Também agradeço aos evangelizadores que nesse momento estão com meus filhos, fazendo um excelente trabalho. A gente sabe que evangelizar é amar, é preparar nossos filhos para serem espíritos melhores. Bem, o tema que me foi dado nesse domingo é o capítulo 9 lá do Evangelho segundo o Espiritismo, onde trata o capítulo que Kardec traz duas bem-aventuranças. Aventuranças dos mansos ou brandos e pacíficos, onde Kardec comenta e explica essa bem-aventurança ensinada e demonstrada por Jesus. Kardec traz esse tema para a gente refletir sobre alguns pontos, entre eles as injúrias e violência, também sobre a afabilidade, a doçura, sobre a paciência, sobre a obediência, a resignação e a cólera. Em especial, Kardec nos esclarece qual deve ser o nosso comportamento perante as injúrias e violências que somos vítimas ou que fazemos outros como vítimas. E nos mostra qual a recompensa que teremos sendo brandos e pacíficos. Para iniciar a reflexão sobre esse tema, vamos tentar algumas vezes nos lembrar de certas vezes que passamos por certos acontecimentos em nossas vidas que às vezes tomamos decisões que não foram brandas e nem muito menos pacíficas. É nesse ponto que, depois de passar às vezes o acontecimento, a gente pergunta: poxa, onde eu estava com a cabeça quando eu fiz aquilo ou isso? Perdi a paciência. Mas será que eu posso perder o que eu não tenho? Não posso. De forma geral, nossos pensamentos, nossas ações do dia a dia são fruto do nosso nível intelectual e principalmente moral. Essas duas bem-aventuranças trazidas por Jesus, explicada por Kardec no único capítulo: bem-aventurados aqueles que são brandos, porque eles possuirão a terra. E bem-aventurados os pacíficos, porque eles serão chamados filhos de Deus. Inicialmente, essas bem-aventuranças pareciam um contrassenso antes de Jesus e, infelizmente, ainda hoje. Para algumas pessoas que questionam como os brandos ou os mansos herdarão a terra se a meta trazida por Jesus era o reino de Deus, a qual não era a terra. E outros questionam como apenas os pacíficos serão chamados de filhos de Deus e se Jesus pregava que todos somos irmãos e filhos de Deus. Essa introdução serve como preâmbulo para o tema de hoje, que nós como os espíritas, sabemos que dificilmente, com uma única encarnação, vamos conquistar a brandura e vamos nos tornar pacíficos. Um passo de cada vez, naturalmente. É claro que existem alguns espíritos que não dão passos, voam. Então, por meio dessas explicações, Kardec, no capítulo 9, vou usar não só as referências de Kardec, mas também algumas obras de Chico Xavier, outros autores espíritas, e claro, lições de vidas de alguns espíritos brandos e pacíficos que passaram pela Terra, para poder trazer e explicar um pouquinho mais esses pontos. Primeiramente, vale a gente contextualizar na época de Jesus, a época que Jesus proferiu o Sermão da Montanha. Nessa época, quando a gente fala, os conceitos éticos ainda não estavam definidos, estruturados, e ainda existia o contexto da predominância do quê? Do direito da força sobre a razão. A escravidão existia, era política, era social, era econômica, era de credo e de raça também. E os interesses em torno da posse, fossem bem materiais ou de pessoas, ainda existia. O paganismo, que era o culto a vários deuses, já estava entrando em decadência. E é justamente nesse momento, nesse contexto, que os primeiros sinais de aquisição da consciência individual e coletiva que aparece Jesus, no momento exato para nosso avanço moral. Nosso mestre guia
chega para auxiliar e para facilitar a nossa transição, né, da barbárie à civilização. Entretanto, hoje, ainda 2000 anos depois de Jesus e 168 anos depois do Livro dos Espíritos, os valores do mundo ainda se diferem dos valores cristãos. As agressões na vida são as mais variadas. Às vezes somos agredidos no trabalho, pelo chefe que nos humilha, somos agredidos numa loja, numa repartição, porque o atendente não está bem naquele dia, não tem paciência. Somos agredidos no trânsito, quando levamos uma fechada de um motorista, e muitas das vezes somos agredidos por nada. Não é? A violência não está somente nos gestos truculentos dos brutos, que fazem as guerras e cometem os diferentes crimes. Ela também está dentro de nós. Essa maioria das vezes é muito difícil de ser percebida. Não conseguimos visualizar a violência como reagimos à ação do outro. Ao contrário, achamos que é o nosso direito de reagir às ofensas. Quando alguém nos agride, nosso orgulho nos estimula a revidar, porque não queremos ser chamados de bobos e nem admitimos que alguém fique por cima de nós. Essa é uma visão muito distorcida. Responder na mesma moeda só aumenta a violência, seja ela verbal, seja ela física. Alguém aqui já tentou apagar um incêndio jogando palha, madeira seca ou até mesmo gasolina? É a mesma coisa quando a gente revida com violência. Né? Isso literalmente faz com que reagimos na mesma moeda e o problema só aumenta em vez de resolver. Mas se usarmos literalmente a força bruta para resolver o problema, bem, naturalmente podemos ganhar aquela batalha, mas a guerra continua, sendo ainda mais brutal e sem solução. Por isso que temos que responder sempre com o sentimento oposto, como Jesus nos ensinou. Se alguém nos diz palavras de ódio, temos que aprender a ensinar o inverso, que é amor. Não é? Lembremos que Jesus jamais reagiu, não é, quando alguém lhe ofendia, pelo contrário, ele respondia com palavras de sabedoria e demonstrava elas, com sua atitude, com a sua natureza pacífica e infinitamente superior à de qualquer homem que já esteve aqui na Terra. Mas de onde que vem essa violência que ainda existe no mundo de hoje? Será que é por causa da situação socioeconômica? Não, porque nem todos que estão em situações socioeconômicas ruins são violentos. Será que é por causa da falta de instrução intelectual? Não. Muitas das vezes é causada pelos mais instruídos da sociedade. Será que é por causa dos nossos governantes? Ou será que é pelos que colocaram os governantes no poder também? Né? É claro que a miséria, a falta de instrução, a forma de governar podem ser fatores propícios, mas não são decisivos. A gente lembra lá da questão 872 do Livro dos Espíritos, né? Que o homem não é decisivamente levado ao mal. Os atos que pratica não foram previamente determinados. Os crimes que comete não resultam na sua sentença do destino. Ele pode, por prova e expiação, escolher uma existência que seja arrastada ao crime, quer pelo meio que se ache colocado, quer pelas circunstâncias, mas sempre será livre de agir ou não agir, exercendo o seu livre arbítrio. Nos dias atuais, sim, a violência ainda existe. A Terra ainda está em evolução. Essa evolução é lenta e gradativa. Não é? Se a gente pensar um pouquinho, né, há 2000 anos atrás, as pessoas iam que nos estádios, né, no Coliseu, para quê? Para ver com espetáculos circenses aplaudir os leões devorarem irmãos que se gladiavam. Né? Então a gente pode pensar que a evolução é lenta, sim, mas ela existe, o planeta está se melhorando. Né? É claro que as transformações não são repentinas, assim como nossa, assim como da coletividade e do planeta de forma geral. Desculpa. A gente pode progredir naturalmente muito pelo desenvolvimento da inteligência, mas o senso moral não caminha na mesma velocidade, infelizmente. A violência, né, vai deixar de existir na Terra na medida que a gente adota medidas para neutralizar ela, né? Seja com a brandura, com a mansuetude, com a afabilidade, com a paciência.
são sentimentos, né, merecedores de habitar esse planeta, depois que ele se transformar em um mundo melhor. Quando a gente fala de brandos ou pacíficos, ainda hoje, nos dias atuais, há quem julgue que uma pessoa branda, mansa ou pacífica é uma pessoa que aceita tudo sem questionar. É uma pessoa que é passivo, que é fraco, que é humilde, que não tem atitude nenhuma, que é ingênuo, é uma pessoa que é covarde, uma pessoa que é manipulável, é uma pessoa que é cômoda e literalmente se finge mudo. Entretanto, ser manso e pacífico está muito longe de ser acomodado. É uma luta interior perene para construir esse caráter evolutivo. Os violentos, sim, esses são intolerantes, impacientes, grosseiros e ríspidos. Seu comportamento é permeado pela cólera, que lhe promove um grande mal-estar, com sérias consequências para a sua saúde física, mental e espiritual, bem como daqueles que estão próximos desses violentos. Alguns os intitulam de personalidade forte, no entanto, pelo contrário, são pessoas fracas pelo seu descontrole, pelo seu desrespeito com o próximo, pelo seu desejo de vingança e cólera. Seus indícios de fraqueza e da sua incapacidade de controlar os seus instintos primitivos e as suas más tendências. Então, quando a gente pensa quem são verdadeiramente os brandos, os mansos, ou mansos e pacíficos, a mansidão não é uma fraqueza, e sim uma forma de se tornar gentil. É uma atitude interna de quem é realmente humilde, de quem age com prudência, com maturidade, com tranquilidade e calma. São aqueles que são justos, mesmo com o injusto, porque sabem perdoar. São flexíveis, sem perder a firmeza. São tolerantes, sem serem complacentes. São bons, sem serem bobos. Têm opinião formada. Têm mais coragem e força para se calar do que brigar e discutir com qualquer um. Portanto, ser brando e pacífico é o oposto de ser violento. Enquanto os brandos e pacíficos pautarem sua vida pela tolerância, paciência, afabilidade e doçura, eles estão dominando seus instintos e as suas más tendências. No livro Boa Nova, de Chico Xavier, pelo espírito de Humberto de Campos, no capítulo 11, temos o capítulo Sermão do Monte. O autor narra um evento que antecede o Sermão do Monte, onde Levi, que se tornou discípulo Mateus, fala de forma rude com um grupo de pessoas consideradas infortunas e infelizes, como aleijados, abandonados, acusados, mendigos e aflitos, que voltem à sua casa pedir explicação pelo Evangelho, de modo a trabalharem com mais acerto na observância dos ensinamentos do Cristo. Vou citar alguns trechos, mas recomendo a leitura completa desse capítulo, que é muito interessante. Bem, o capítulo começa, falando, difundidas as primeiras claridades da Boa Nova, todos os enfermos e derrotados à sorte e aldeias importantes enchiam as ruas de Cafarnaum, esperando Jesus subir ao monte. Aos primeiros dias do apostolado, um pequeno grupo de infelizes procurou Levi na sua confortável residência. Levi era um publicano. Eles desejavam uma explicação sobre o Evangelho do Reino, de modo a trabalharem com mais acerto na observância dos ensinamentos do Cristo. O coletor da cidade manifestou certo estranhejo. Afinal, disse ele, aos infortunados que o procuravam, o novo reino congregará todos os corações sinceros e de boa vontade, que desejam emanar-se como filhos de Deus. Mas, que podeis fazer na situação em que vos encontrais? E dirigindo-se a 3 deles, seus conhecidos pessoais, falou convicto: que poderás realizar, Lisandro? Aleijado como és, é tu, Áquila.
não fosse abandonado pela própria família sob o peso de sérias acusações? E tu, Pafos, acaso edificarias alguma coisa com as tuas atuais aflições? Os interpelados entreolharam-se, cabisbaixos, humilhados. A palavra rude de Levi os despertaram. Tomaram-os uma dor sem limites. O grupo de pobres infortunados retirou-se em desalento. Decorridos alguns instantes, Jesus chegou à casa de Levi. E, em certo momento, Levi começou a relatar a recorrência a Jesus. E trouxe as seguintes palavras: que conseguiria o evangelho do reino com esses aleijados e mendigos? Mas lembrando de súbito que os demais companheiros eram criaturas pobres, mas humildes, acrescentou: é justo esperemos alguma coisa dos pescadores de Cafarnaum. São homens fortes, desassombrados, de bom trabalho que descaros. Não vejo, porém, como aceitar a contribuição desses desafortunados e vencidos que nos procuram. Jesus fixou o olhar no discípulo com profundo desvelo e falou com bondade, batendo levemente no ombro. No entanto, Levi, precisamos amar e aceitar a preciosa colaboração dos vencidos do mundo. Se o Evangelho é boa nova, como não há de ser a mensagem divina para eles, tristes e deserdados na imensa família humana? Os vencedores da terra não necessitam de boas notícias. Nas derrotas da sorte, as criaturas ouvem mais alto a voz de Deus. Buscando os oprimidos e aflitos e os caluniados, sentimos-nos tão unidos ao céu. Levi começou a se sentir comovido, Senhor, e falou: Senhor, minhas observações partiram do meu intenso desejo de apressar a supremacia do Evangelho entre os que governam o mundo. Jesus respondeu: quem governa o mundo é Deus. E o amor não age na inquietação. Agora imaginemos, Levi, que os triunfadores da terra viessem até nós, os generais romanos, o imperador, aceitando o Evangelho de Jesus. Eles, com certeza, iriam disputar com ferro e fogo o estabelecimento do reino de Deus. Iriam exterminar qualquer um que não tivesse o mesmo ponto de vista que nós tivéssemos. A pretexto de lutar em nome do céu, espalhariam incêndio e devastações em toda a terra. E seria justo, Levi? O apóstolo, em face da profunda argumentação de Jesus, deixou o mestre continuar a falar. Jesus falou: até que a esponja do tempo absorva as imperfeições terrestres, diante dos séculos de experiência necessária, os triunfadores do mundo são pobres seres que caminham entre tenebrosos abismos. É imprescindível, pois, atentamos à alma branda e humilde dos vencidos. Para seus corações, Deus carrega bênçãos de infinita bondade. Esses quebraram os elos mais fortes que os acorrentam às ilusões e marcham para o infinito do amor e da sabedoria. Suas almas são terra a ser fecundada pelo adubo das lágrimas e da esperança ardente, onde as sementes do Evangelho desabrocharão pela luz divina. E também sobre os vencidos da sorte, sobre os que suspiram por um ideal mais santo. E aí, Jesus sai para realmente subir ao monte. E é nesse momento que, entre os mais fortes e os mais sadios, tinham crianças, doentes, cegos, homens maltrapilhos, que estavam ali esperar justamente o bálsamo de que Jesus os fazia para ele. E aí foi a primeira vez que Jesus traz as bem-aventuranças e sua voz caía como bálsamo sobre os corações desditosos.
Bem-aventurados os pobres aflitos, bem-aventurados os sedentos de justiça e misericórdia, bem-aventurados os pacíficos e os simples de coração. No dia seguinte, Levi, recebeu em sua casa o aleijado Lisandro, com sinceridade da alma fiel. O mestre contemplou aquele fato e disse: Levi, meu coração hoje se rejubila, porque são também bem-aventurados todos aqueles que ouvem e compreendem a palavra de Deus. Na filosofia grega, bem-aventurança quer dizer felicidade. E a felicidade é o fim último e supremo do homem, que constitui o verdadeiro sentido da nossa vida. Num outro exemplo que eu também trago, esse exemplo acontece depois que Jesus profere as bem-aventuranças. Está lá no livro Jesus no Lar, de Chico Xavier, pelo Espírito de Nélio Lúcio, no capítulo 17. Chama A Exaltação da Cortesia. Neste, o autor narra um evento após o Sermão do Monte, onde os discípulos Judas e Pedro questionam Jesus: como os mansos vão herdar a terra? Vou citar alguns trechos, assim como o capítulo anterior, também recomendo a leitura completa desse capítulo, que também é muito interessante. À frente da multidão de sofredores desalentados, relacionou o mestre às bem-aventuranças, destacando com ênfase a declaração que os mansos herdariam a terra. A afirmativa, porém, soou entre os discípulos de maneira menos agradável, porque os discípulos também não entenderam. Tal assertação não seria encorajosa à ociosidade mental? Eles estavam pensando. Nessas interrogações imprecisas, na casa de Pedro, eles estavam reunidos. Foi então que Judas rompeu o véu do respeito à presença do mestre e inquiriu: Senhor, por que atribuíste aos mansos a posse final da terra? Os corações acovardados gozarão de semelhante bênção. Os incapazes de testemunhar a fé nos momentos de grave luta e sacrifício serão igualmente bem-aventurados. Jesus não respondeu de imediato. Pedro também perguntou: Mestre, um malfeitor que visita minha casa, não devo recordar-lhe os imperativos, acatamento recíproco? Entregue-me sem qualquer admoestação fraternal seus delituosos caprichos, a pretexto de guardar a mansidão a que te referiste? Cristo calmo e disse: enganaram-se todos. Naturalmente, eu não fiz elogio à preguiça, que se mascara de humildade, nem na covardia, que se veste de cordura para melhor acomodar-se às convivências humanas. As criaturas, que se afeitam à semelhança de edifícios, sofrerão duramente os instrumentos espirituais que o mundo se utiliza para reajustar os caracteres tortuosos e indecisos. Exaltei na realidade a cortesia de que somos credores um dos outros. Bem-aventurados os homens de trato ameno, que sabem usar a energia construtiva entre o gesto de bondade e o verbo de compreensão. Bem-aventurados os filhos do equilíbrio e da gentileza, que aprende a negar o mal sem ferir o irmão ignorante, que solicita sem saber o que pede. Em verdade vos digo que a eles pertencerá o domínio espiritual da terra, porque todo aquele que acolhe os semelhantes dentro das normas do amor e do respeito, és o Senhor dos corações, se aperfeiçoando no mundo. Mas o que Jesus quis dizer sobre os mansos possuirão a terra? Previamente, Jesus em nenhum momento disse que devíamos renunciar os bens terrenos, prometendo-nos os celestes. Kardec esclarece que estamos numa jornada evolutiva. Temos as nossas necessidades, estamos num planeta de provas e expiações, a qual habitamos um corpo que precisa dos bens terrenos para viver. Jesus apenas recomendava que a gente não desse maior valor aos bens terrenos do que aos bens celestiais.
Quando Jesus disse, bem-aventurados que são brandos, porque darão a terra, quis deixar para a humanidade a certeza que o futuro seria melhor. Quis dizer também que os bem-terrenos são assambarcados pelos violentos, em prejuízo aos mansos e pacíficos, e prometeu também que trará justiça, pela lei do amor e da caridade. Quando ela vigorar entre os homens, não haverá mais egoísmo. Aí a terra, sim, vai se transformar num mundo feliz. Lá na questão 1019 do Livro dos Espíritos, temos que o bem reinará na terra quando, entre os espíritos que a venham habitar, os bons predominarem, porque então farão aí que reinem o amor e a justiça, a fonte do bem e da felicidade. Jesus sempre nos ensinou com seus exemplos. Ele sabia enfrentar em todas as formas de violência com extrema pacificação e bandura. Ele possuía a mansa e ativa acertativa, sempre a sua própria doçura, mansidão, paciência, espelhava a harmonia e a ordem por onde ele passava. E Jesus, sim, condenava toda a violência física, verbal, gestual, que era praticada. Por quê? Aniquilava o bom humor, a alegria, a estabilidade emocional de quem recebe. No item 4 do capítulo 9 do Evangelho, Kardec cita que nem sempre a agressividade se manifesta nos atos físicos, mas também por palavras ou gestos. Não raro, ferimos demais ao falar. Usamos a nossa língua como um chicote, capaz de provocar profundas cicatrizes. Lembremos que toda palavra ofensiva é expressão de um sentimento contrário ao amor e à caridade, ao qual deve regular as relações entre as pessoas. Mas muitos ainda se perguntam, será que é possível sobreviver brando e pacífico num mundo ainda onde existe a violência? Sabemos que não é fácil, mas é possível, sim. Devemos doar tranquilidade a todos que estão compartilhando conosco nessa marcha, nessa jornada. Toda palavra ofensiva deve ser banida do nosso vocabulário e todo gesto agressivo deve ser evitado, para que possamos construir bases de um mundo mais suave, mais feliz, mais calmo e fraterno. Em outras palavras, ser brando e pacífico é ter mansidão, é ter a ausência de agitação e inquietação, é ter calmo e serenidade para saber agir. Portanto, mansidão é refletir antes de agir, evitar o quê? Qualquer reação que seja contaminada por emoções desequilibradas. E o que é necessário para isso? Primeiro é livrar do ódio, do rancor, da mágoa, da inveja. Para Jesus, forte é aquele que tem postura de profundo respeito ao próximo, que tem controle sobre os pensamentos e impulsos, que consegue perdoar, que se defende sem vingança, não responde o mal com o mal e triunfa sobre o mal com o bem. E por que ser brando é tarefa dos fortes? Porque revidar, contra-atacar é pagar na mesma moeda. E isso faz parte da natureza animal. O autocontrole é o desafio para o espírito, pois requer um exercício diário. O pensamento de Jesus é o antídoto para a nossa violência nos dias atuais. Kardec, nesse capítulo, ensina que a brandura, a mansuetude, a afabilidade e a paciência são mais do que virtudes. São as leis-chave para a nossa libertação interior, pois à medida que evoluímos espiritualmente, vamos nos afastando do comportamento instintivo dos animais e nos aproximamos do comportamento racional, amorável da angelitude. E pela lei do progresso, toda resistência orgulhosa deverá ceder, cedo ou tarde, para nos tornarmos grandes pacíficos. E o autocontrole implica um controle, inclusive, da própria fala, que muitas das vezes significa silenciar, calar-se, para evitar uma briga, para não ferir o outro no seu ponto fraco. Ser brando é tarefa dos fortes.
O autocontrole é um desafio do espírito e, ao mesmo tempo, um termômetro da nossa evolução moral. Segundo Chico Xavier, a alma corajosa não é aquela que se dispõe a revidar o golpe recebido, e sim aquele que sabe desculpar e esquecer. Às vezes, a gente tem que pedir desculpa por alguém que pisa em nosso pé, que vem com uma agressividade tremenda, mas foi ele que pisou no nosso pé. Vamos lembrar também alguns fatos como Mahatma Gandhi, conhecido como um dos maiores ativistas do século XX. A não violência nunca deve ser usada como escudo para a covardia, é uma arma para os bravos. Gandhi nasceu na Índia, foi estudar em Londres direito e depois ele foi trabalhar na África do Sul como advogado recém-formado. Um episódio que marcou a vida dele, que mudou ele profundamente, quando ele foi expulso de um vagão, estava na primeira classe, por ser indiano, mesmo tendo comprado e pago pelo bilhete para ir na primeira classe. Esse empurrãozinho na vida dele, literalmente, foi uma virada que transformou ele num símbolo de luta contra a injustiça. Segundo Gandhi, se a humanidade perdesse todas as obras sacras e ficasse apenas o sermão da montanha de Jesus, não teria perdido nada. Então, uma das principais bases de Gandhi foi justamente o sermão da montanha. No livro A Constituição Divina de Richard Simonetti, ele escreveu: dia virá em que o sermão da montanha fará parte dos currículos escolares, mostrando que não existe orientação mais segura nem terapia mais eficiente para os desequilibrados do comportamento humano do que a aplicação do sublime código moral contido nos princípios apresentados por Jesus. Conta-se que em determinado dia, Gandhi estava andando pelas ruas da Índia, quando ele foi surpreendido por um guarda britânico, que por nenhum motivo deu um soco no rosto de Gandhi. Ele caiu no solo. Ele levantou sem falar nenhuma palavra de protesto e ficou em frente do soldado ali. E o soldado deu um segundo soco e derrubou de novo Gandhi no chão. Nesse momento, a multidão começou a se aglomerar em volta da confusão, e todos presenciaram esse ato de violência. Temendo o pior, Gandhi tenta acalmar o ímpeto da revolta da população, porque a população queria, de qualquer jeito, responder na mesma ordem de grandeza, ou até pior, o que o soldado britânico tinha feito com Gandhi. O soldado, impietoso e irônico, perguntou a Gandhi: covarde, quem te ensinou a não reagir? Calmamente, Gandhi levanta o braço e aponta o dedo para o peito do soldado, lhe dizendo: foi esse homem, preso à cruz, pendurado no teu peito. O soldado então coloca a mão no crucifixo que carregava em seu pescoço e, constrangido com a resposta de Gandhi, evadiu-se do local sem dizer nada. Gandhi não era cristão, era hindu, mas naquele momento foi capaz de exercer um dos preceitos cristãos mais difíceis de serem executados: oferecer a outra face, exemplificada por Jesus. Qual daqueles dois homens foi de fato coerente com a sua fé? O soldado que usava um crucifixo com Jesus, que agiu com violência, ou aquele que agiu com mansuetude ensinada e exemplificada por Jesus? Não temos dúvida nenhuma. Infelizmente, esse tipo de episódio ainda existe nos dias atuais. Pessoas e até países que dão interpretações errôneas para usar o nome de Deus em vão, para cometer atos nada cristão, ou no mínimo, nada de coerente com a fé em Deus. E como o Espiritismo pode nos ajudar para controlar a nossa agressividade e nos tornarmos mansos e pacíficos? O Espiritismo nos permite o autoconhecimento, ensinando-nos a acolher a agressividade, dando um trato educativo e transformando as nossas energias a serviço da construção da nossa felicidade. Não explodir quando sentimos raiva,
mas sim dominar essa energia com ternura, ajudando o irmão necessitado, seja em casa, que é justamente o nosso primeiro local, a nossa primeira fonte de correções, no trabalho, na rua, no asilo, no orfanato. Existem diversos lugares para a gente realmente gastar a nossa energia de forma correta. E é justamente por meio do autocontrole, ele nos impede de falarmos mais cedo, nos impede de pronunciar a palavra que fere alguém em seu ponto fraco, ele nos impede de pronunciar a palavra que nunca vai ser esquecida, ele nos leva a esperar pelo momento propício para fazermos uma observação mais velada, mais amiga e às vezes até nos calar completamente. Mas como é que é possível ainda, não é, ser manso e pacífico nesse mundo ainda violento? É uma luta contínua, não é, contra o nosso egoísmo, o nosso orgulho, de forma a superá-lo. Como exemplo, não é, a gente tem as redes sociais, os buscadores de internet. Se às vezes a gente acessa uma notícia ruim, o sistema foi programado, não é, para nos trazer notícias similares. Então, o objetivo, ser manso e pacífico, significa que não devemos ser acomodados diante das contradições da sociedade. Pelo contrário, é lutar contra os nossos instintos mais primitivos, que é o orgulho e o egoísmo. E lutar contra eles faz parte do nosso processo evolutivo, pois combater a violência é apenas com amor. A violência é um grande mal em nosso planeta que precisa ser combatido. A violência vai terminar quando nós percebemos que o combate com a violência começa por nós mesmos, através da modificação dos nossos pensamentos, das nossas palavras e atitudes. Isso não acontece da noite para o dia. Temos que nos esforçar para conhecer as verdades divinas e nos instruir, aprendendo a controlar a nossa agressividade. Isso a gente tem que começar pelas coisas mais simples, pelo nosso dia a dia, pelo exercício diário. Não é? É claro que orar a Deus nos ajuda a sermos fortes nesses momentos que realmente precisamos ser. E a brandura e a mansidão são características do homem não violento, conforme a leitor Jesus. Felizes os brandos, porque sabem dominar-se, e o domínio de si próprios lhe valerá o domínio do mundo. Somente através do exercício constante que aprendemos a ser mansos. Há muitos anos, disse Joana de Ângeles a Divaldo, a qual regressou, né, no plano espiritual, a qual deve ter sido recebido com muita alegria. Né? Quando alguém te atirar lama, não fixe teimosamente à frente, porque ela te baterá na face e te sujará por alguns minutos. Quando alguém o fizer, sai do caminho. A lama passa, e quem jogou ficará com as mãos sujas. Nunca revides, para que não fiques enlameado também. Faça deles o nosso exemplo. Nesse capítulo, Kardec também fala da falsa brandura. Não é? São aqueles que mantêm a aparência de pacifismo e que cedem ao impulso violento antes de uma provocação contrariada. Não é? Eu sou bom até que ninguém pise no meu carro. Não é? Muitas vezes você escuta isso. É a chamada falsa brandura. Não é? Kardec ressalta a importância da afabilidade e da doçura, as quais podem ser produzidas com o exercício da gentileza através dos pequenos gestos, de tratar o outro como gostaria de ser tratado, a empatia, cultivar a paciência com os amigos, praticar a tolerância e o perdão com os inimigos, esse é o mais difícil, a gente sabe muito bem, praticar o autocontrole com seriedade frente aos problemas e praticar a benevolência. Essas são características que traz aptidão. Quando Jesus disse bem-aventurados os mansos, ele estabeleceu como lei
a afabilidade, a doçura, a moderação, a brandura e a paciência. Todas as qualidades daqueles que praticam bem e obedecem às leis do amor e da caridade. Jesus nos prometeu a justiça. Será feita assim na terra como no céu. Nela não haverá mais lugar para o egoísmo, para o uso da força e da violência. O fraco e o pacífico não serão mais explorados pelos fortes e violentos. Esses serão afastados de nosso convívio e perderão o direito de viver na terra, que vai se transformar num mundo novo. Ou seja, passaremos de um mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração. Então é isso, né, que a doutrina espírita traz para explicar quando Jesus disse que os mansos e pacíficos herdarão a terra. Né? No mundo de regeneração, somente poderão ficar aqui os mansos e pacíficos. Os brandos herdarão a terra porque cultivaram os valores do espírito, enquanto os violentos deverão renascer em planetas menos evoluídos e ali recomeçar a luta em condições iguais às atuais. Ser gentil não é sinal de fraqueza. Não revidar a agressão também é um sinal, não é um sinal de fraqueza. Pelo contrário, fraco é o agressor, que não consegue resolver as coisas de forma pacífica. A pessoa gentil é flexível, espera o momento certo para agir, trata o próximo com afeto, com carinho, sinônimos de afabilidade e doçura. Já foi dito que o fraco jamais perdoa, pois o perdão é característica do forte. Dissemos que a afabilidade e a doçura abrange a paciência e a tolerância. Nossos filhos nos ensinam a cultivar a paciência, mas são nossos inimigos que nos ensinam a praticar a tolerância. A pessoa tolerante pensa 2 vezes antes de responder a uma agressão gratuita. Sabe que muitas vezes o silêncio é a melhor resposta. Dissemos que os nossos filhos nos ensinam a cultivar a paciência, mas essa pode ser exercitada em todos os lugares, seja no trânsito, seja na fila do banco, seja na fila do mercado. Não é? Várias situações que são chamadas a exercitar a nossa paciência e precisamos dela para obter o autocontrole, para poder analisar um problema com seriedade, a fim de termos paz de espírito. A paciência nos ajuda a aceitar as dificuldades e obstáculos da vida e a superá-los com coragem. Isso também se chama resignação e obediência à vontade de Deus. A obediência e a resignação são 2 virtudes que são companheiras da doçura e da afabilidade. Tendo o Evangelho, aprendemos que a obediência é o consentimento da razão e a resignação é um consentimento do coração. Ambas forças ativas nos ajudam a carregar o fardo das nossas provações para alcançar a nossa paz interior. Nesse capítulo, Kardec também lembra que o mundo está cheio de pessoas que trazem sorriso nos lábios e veneno no coração, que são doces, contando que ninguém as moleste, mas que mordem a menor contrariedade, cuja língua dourada fala face a face, se transforma em dardo venenoso quando falam por trás. Entretanto, nem sempre deve fiar nas aparências, pois a educação e o traquejo do mundo podem dar verniz dessas qualidades. A benevolência para com os semelhantes, fruto do amor ao próximo, sim, que vai produzir a afabilidade e a doçura. Entretanto, nem sempre se deve afiar nas aparências. Lembremos que Jesus disse aos seus discípulos: eu vos envio como ovelhas no meio de lobos. Sede, pois, prudentes como as serpentes, mas simples como as pombas. Nesse capítulo, Kardec também traz o item da paciência, a qual comenta que devemos ser pacientes com a dor. Também é a paciência uma caridade que devemos praticar,
E como praticar a paciência? No livro A Constituição Divina, do Richard Simonetti, ele sugere praticar o exercício do perdão, esquecer o mal que tenhamos sofrido e a tolerância esclarecida e compreendida, e não se isolar no mundo. Não é? Perdoar os que Deus coloca em nosso caminho para serem instrumentos de nosso sofrimento e submeterem à prova da nossa paciência. A vida é difícil, constitui-se de mil bagatelas para os nossos deveres, que nos são impostos para as consolações e compensações que obtemos, pois então veremos que as bênçãos são mais numerosas que as dores. O fardo parece menos pesado quando olhamos para o alto do que quando curvamos fronte à terra. Nesse capítulo, Kardec traz também o item obediência e resignação. Há quem julgue que é negação do sentimento da vontade. Pelo contrário, não é? Como a gente falou, a obediência é o consentimento da razão, a resignação é do coração. Na questão 919, no Livro dos Espíritos, tem a pergunta: qual é o meio mais fácil de um homem se melhorar na terra? Um sábio da antiguidade, Paulo disse: conhece a ti mesmo. E no livro O Problema do Ser, o Destino da Dor, Leon Denis, no capítulo 20, o autor traz a questão do capítulo A Vontade. Segundo o autor, não há progresso possível sem observação atenta de nós mesmos. É necessário vigiar todos os nossos atos impulsivos para chegarmos a saber em que sentido devemos dirigir nossos esforços para nos aperfeiçoarmos. E no último item desse capítulo, Kardec trata da cólera, com um depoimento do Espírito Protetor e de Hahnemann também. A cólera é a manifestação de um sentimento que se expressa por atitudes rudes e grosseiras. Em represária, há uma contrariedade, além de ser um comportamento antifraterno. Ela causa uma série de danos em quem a cultiva e quem sofre a sua ação. Suas causas são o orgulho ferido e a revolta do indivíduo diante das contrariedades e situações que evidenciam as suas imperfeições. A ira é o veneno que se toma esperando que o inimigo se adoeça e morra. No livro Pai Nosso, de Chico Xavier, pelo Espírito de Meimei, no capítulo 28, chamou efeito da cólera. Um judeu de alma torturada por pensamentos remorsos chegou certo dia aos pés de Jesus e confessou-lhe estranhos pecados. Valendo-se da autoridade que detinha no passado, havia despojado vários amigos de suas terras e bens, arremessando-os à ruína total. Com maldade premeditada, semearam em muitos corações o desespero, a aflição e a morte. Achava-se desse modo enfermo, aflito e perturbado. Médicos não lhe solucionavam o problema, cujas raízes se perdiam nos profundos labirintos da consciência dilacerada, o peso da consciência. O mestre divino, porém, ali mesmo, na casa de Simão Pedro, onde se encontrava, orou pelo doente e lhe disse: vá em paz e não peques mais. O ancião notou que uma onda de vida nova lhe penetrava o corpo e sentia-se curado, saindo, rendendo graças a Deus. Parecia plenamente feliz quando foi pisado num dos calos que trazia nos pés por um pobre mendigo. O enfermo, restaurado, soltou um grito terrível e atacou o mendigo a bengaladas. Estabeleceu-se um grande tumulto. Jesus veio apaziguar os ânimos, abeirou-se do que ofendia e falou: depois de receber o perdão em nome de Deus para tantas faltas, não pudestes desculpar a ligeira precipitação
de um companheiro mais desaventurado que tu? O velho judeu, agora muito pálido, pôs mão sobre o peito e brandou para Cristo: Mestre, socorre-me, sinto-me desfalecer de novo. Que será isso? Mas Jesus respondeu muito triste: Isso, meu irmão, é o ódio, a cólera, que outra vez chamaste ao próprio coração. E ainda hoje acontece a muitos que, por falta de paciência e de amor, adquirem a amargura, a perturbação e a enfermidade. Bem, nesse capítulo 9, Kardec trouxe essas duas bem-aventuranças, né? Os brandos, a brandura e a mansidão, e os pacíficos, que para se tornar realidade no nosso mundo, ser brando e pacífico, é necessário reconhecer a paz entre os homens e, seguindo Jesus, semear a tranquilidade nos corações conturbados, revoltados, violentos, para que se tornem menos endurecidos, fazendo com que o retorno esteja em equilíbrio. Que sigamos nossos exemplos, como Francisco de Assis, Irmã Dulce, Madre Teresa de Calcutá, Gandhi, Nelson Mandela, Bezerra de Menezes, Divaldo, Chico e Jesus. Né? Muitos exemplos, né? Que no processo de paz sabemos que é necessário defender os valores que julgamos corretos, sem que nos encolarizamos, pois assim não é possível apagar o fogo com gasolina. Não será com violência que conseguiremos construir a paz. Atos violentos sempre geram mais violência. Assim, se somos adeptos à paz e almejamos uma sociedade onde reina a paz, nossas ações para viabilizá-las deverão ser coerentes com os valores que defendemos no mundo. E o autocontrole é um exercício diário. Precisamos despertar a paz consigo, ou seja, a coerência com as nossas ideias e as falas, a paz com o próximo, que é a convivência com a alteridade, com respeito ao direito do outro e com o ambiente também, né, para harmonizar o mundo. Para terminar, né, trago uma lenda chinesa, né, que chama Lili e a Sogra. Há muito tempo, uma menina chamada Lili se casou e foi viver com o marido e a sogra. Depois de algum tempo, passou a não se entender com a sogra. Personalidades muito diferentes. Lili se irritava com os hábitos dela, criticando-a frequentemente. Meses se passaram e Lili e a sua sogra cada vez mais discutiam e brigavam. De acordo com a antiga tradição chinesa, a nora tinha que se curvar à sogra e obedecê-la em tudo. Lili, já não suportando mais conviver com a sogra, decidiu tomar uma atitude e foi visitar um amigo de seu pai. Depois de ouvi-la, ele pegou um pacote de ervas e lhe disse: Vou lhe dar várias ervas que irão envenenar lentamente a sua sogra. Você não poderá usá-la de uma vez para se livrar dela, porque isso causaria suspeitas. A cada 2 dias, põe um pouco dessas ervas na comida dela. Agora, para ter certeza de que ninguém suspeitará de você quando ela morrer, você deve ter muito cuidado e agir de forma muito amigável. Nunca discuta e a ajude a resolver seus problemas, mas você tem que me escutar e seguir todas as instruções que eu lhe der. Sim, Sr. Huang, eu farei tudo que o senhor me pedir, respondeu Lili. Lili agradeceu ao Sr. Huang e voltou apressadamente para casa, para dar início ao projeto de assassinar sua sogra. Semanas se passaram e, a cada 2 dias, Lili se via
a comida especialmente tratada da sua sogra. Ela sempre se lembrava do que o Sr. Huang havia recomendado sobre evitar suspeitas e, assim, começou a controlar seu temperamento, obedecendo à sogra e tratando-a como fosse a sua própria mãe. Depois de 6 meses, a casa inteira estava com outro astral. Lili tinha controlado seu temperamento e quase nunca se aborrecia. Durante esse tempo, ela não teve discussões com a sogra, que agora parecia mais amável e mais fácil de lidar. As atitudes da sogra também mudaram, e elas passaram a se tratar como mãe e filha. Um dia, Lili novamente foi procurar o Sr. Huang para lhe pedir ajuda. Quando o Sr. Huang, querido Sr. Huang, por favor, me ajude a evitar que o veneno mate a minha sogra. Ela se transformou numa mulher agradável e eu a amo como se fosse a minha mãe. Não quero que ela morra por causa do veneno que eu lhe dei. Por favor, Sr. Huang, me ajude. O Sr. Huang sorriu e acenou com a cabeça. Lili, não precisa se preocupar. As ervas que lhe dei eram vitaminas para melhorar a saúde dela. O veneno estava na sua mente e na sua atitude, mas foi jogado fora e substituído pelo amor que você passou a dar a ela. Na China não existe regra dourada que diz: a pessoa que ama os outros também será amada. O plantio é opcional e a colheita é obrigatória. Por isso, tenhamos cuidado com o que plantamos. No idioma grego, a palavra original para mansidão é praus, a qual é um adjetivo que significa ser gentil, agradável, amável, ser humilde, simples e modesto, e ser atencioso, ou seja, que é cortês. Bem, que tenhamos uma boa semana, repleta de mansuetude, paz, para continuarmos no crescimento espiritual nessa presente reencarnação. Que a bússola da doutrina espírita, que nos trouxe o entendimento de Jesus, com o nosso leme da vontade do livre-arbítrio, podemos utilizar essa compreensão de forma consciente para evoluirmos enquanto indivíduos, enquanto coletividade encarnada, nos ensinamentos de Jesus à luz da doutrina espírita. Oremos pelos que se encontram sob injúrias, violências e cólera, que seus caminhos sejam guiados pelos passos do Mestre Jesus à luz da doutrina espírita. Que assim seja.